Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 4 de abril de 2023, e eu pretendo falar um pouquinho sobre a terça-feira de Jesus. A terça-feira de Jesus, que aconteceu no dia 6 de abril de 27 depois de Cristo. Quando eu comecei a ler e a meditar sobre a terça-feira de Jesus, eu identifiquei como intensa foi essa terça-feira. Quanta coisa o Senhor falou, quanta coisa o Senhor viveu nesse dia com os discípulos, com os fariseus, com os escribas. E a sensação que eu tive apenas de ler, de compreender, de ouvir o Espírito Santo falando através destas palavras, eu já senti um cansaço mental e físico por horas de leitura, horas de aprofundamento na palavra. E imagino como que Jesus estava ali naquele momento, como foi intenso, foi muito intenso. Então eu fiz aqui alguns pontos, gostaria de falar, porque como foi assim um dia muito intenso, então vocês vão perceber que realmente seria deleitoso pegar um dia, um final de semana e ir abordando tudo isso que o Senhor falou numa terça-feira para os discípulos. E também eu penso, sabe, no amor do Senhor Jesus por nós. Porque nessa terça-feira ele disse tanta coisa, mostrou tanta coisa, e eu senti no meu espírito a preocupação de Jesus de deixar os seus amigos, os seus discípulos, os seus filhos ali equipados, porque ele sabia, né, que já estava chegando a sua hora. Então, no dia seguinte da segunda-feira, né, na terça-feira, os discípulos passaram pelaquela figueira ao que Jesus tinha proferido: nunca mais coma frutos de ti. E os discípulos perceberam que a figueira estava seca. Então Jesus fala para os discípulos, né? Se vocês tiverem fé no seu coração e não duvidar, mas crer que será feito de acordo com aquilo que você fala, será feito. E ele acrescenta: tudo que você pedir em oração, crendo, você recebe. E nesse momento que ele fala sobre isso, Jesus também fala o seguinte: quando você orar, entregando seus pedidos e crendo que você vai receber esses pedidos, você perdoe aqueles que te ofenderam, para que o Pai também os perdoe as suas ofensas. E também ele fala sobre o maior dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nessa terça-feira também o Senhor fala que o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro de nós. E ele fala também que ele é o Filho de Deus, mencionando o Salmo de Davi. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por escabelo de seus pés. Então aqui ele já fala, né, que ele seria levantado, glorificado à direita do Pai. Então já na terça-feira ele prediz ali o que acontecerá no domingo, né, da ressurreição. Cristo é o Filho de Deus, então a gente pode dizer aqui. E Jesus, nessa terça-feira, ele começa a repreender os escribas fariseus, dizendo que eles faziam obras para serem vistos e que quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Então ele censura aqui a religiosidade, né, dos escribas e dos fariseus e a nossa religiosidade. Que ele fala que exteriormente, né, parece justo, mas por dentro tem hipocrisia e maldade. E
quando ele olha por Jerusalém, ele lamenta, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos, mas vocês não quiseram. Então aqui, né, nessa censura aos escribas e fariseus e também nesse lamento eu vejo, né, que o que tem dentro de nós, né, que precisamos aí alinhar com a perfeita vontade de Deus, que a nossa vida exterior reflita um interior verdadeiro diante de Deus, e que se alguém não ouviu ainda o clamor para ir a Jesus, que finalmente ouça, né, como galinha protege seus pintinhos, estar protegido sob as asas de Deus é a maior bênção que pode existir. E também nesta terça-feira, Jesus observa a oferta da viúva pobre e ele fala aos discípulos, né, que muitos ali estavam dando daquilo que lhes sobrava, enquanto a viúva pobre dava tudo o que tinha. Então ele faz essa reflexão ali, né, sobre as nossas ofertas, as nossas obras. Às vezes ela requer um coração sacrificioso, né, um coração puro naquela oferta, né, não dando somente aquilo que nos sobra, mas aquilo que porventura seria a nossa única fonte, mas crendo que outros precisam mais do que nós. Fazemos a obra, né? Amamos ao próximo como a nós mesmos, né? Porque eu penso assim, a gente não precisa aumentar o nosso amor próprio, porque a gente já se ama demais, né? Todos nós já se ama demais. Ninguém faz mal a si mesmo, né? Todo mundo se autoprotege, se autodefende. Então, assim, nesse sentido, Deus falando para nós, ama teu próximo como a ti mesmo, ou seja, faça o mesmo esforço que você tem para proteger o seu eu, o seu amor próprio, a sua autopreservação, autodignidade, faça pelo outro, né? E também nessa terça-feira, Jesus disse, né, que se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto, mas se o grão de trigo morrer, ele dá muito fruto. E ele fala que quem ama essa vida, ela perde a vida, mas quem perde a vida por amor a Jesus, por servir a Jesus, o Pai o honrará nesta vida também, né? E ele fala que o príncipe deste mundo está expulso, né? E quando finalmente será expulso, ele atrairá todos a si, a Jesus. E ele fala, né, que por um pouco de tempo a luz está entre vocês. Então, crede na luz para que vocês se tornem filho da luz. Então, aqui ele já estava na terça-feira predizendo aos discípulos, aos seus amigos ali, aos apóstolos e todos aqueles que estavam vindo, que a luz dele estaria ali com eles até a sexta-feira, o sábado, né? E aí ele iria ser tirado deste mundo, né? Mas para nos tornarmos, né, filhos de Jesus, filhos desta luz maravilhosa. E nesta terça-feira também é quando Jesus profetiza a destruição do templo, né? Não sei se vocês se recordam, mas os discípulos estavam ali maravilhados com o que Herodes tinha feito, né? Construído aquele templo maravilhoso, suntuoso, né? E Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra até que seja tudo derrubado. E se não me falha a memória, ali no ano 70 depois de Cristo, houve, né, a destruição de Jerusalém. E Jesus aqui fala sobre as profecias do fim, né? Então, quem quiser ler mais sobre isso, é só ler Mateus 24, né? E tem os outros evangelhos também que falam sobre isso. Mas o que me chamou a atenção aqui nas profecias do fim, ele fala o seguinte: olhai por vós mesmos. Ou seja, Jesus ele fala tudo isso que há de acontecer nos últimos dias e que nós estamos vivendo, né? Ele fala, cuide de você mesmo, né? Você poderá ser perseguida por causa do meu nome, perseguido por causa do meu nome, mas lembre-se que é para testemunho, testemunho. E não se preocupe com o que você vai haver de falar, porque o Senhor dá boca e dá sabedoria para que você
para que ninguém resista e nem contradiga aquilo que você diz. A mesma sabedoria que ele tinha, né, para responder aos fariseus, saduceus, né, quando eles iam ali persuadir Jesus, etc, né? E também ele fala que nós seríamos odiados por causa do seu nome. Mas para a gente não se preocupar, porque não se perderia um fio da nossa cabeça, mas que pela nossa perseverança a gente ganharia a nossa alma. Então, Jesus fala, né, muito sobre isso. E ele fala também o princípio das dores, né, que haveria escândalos, traições, ódios, falsos profetas, a iniquidade iria aumentar e pelo aumento da iniquidade o amor ia se esfriar. Mas ele diz mais uma vez, quem perseverar até o fim será salvo. Ele fala que se levantaria falsos cristos, né, enganando, né? Então ele diz assim que isso tudo é para a gente levantar a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Então vocês observam com o amor precioso de Jesus, que na terça-feira quanta coisa ele falou. E se você for à Bíblia, buscar cada um desses pontos nos 4 evangelhos, você vai perceber, creio que como eu percebi, quão profundidade, quão cansaço mental e físico de tudo isso, né, para você entender. E ele fala também que todas essas coisas que a gente tem vivenciado nesses dias é apenas o princípio das dores, porque a gente não pode ser enganado com esses falsos profetas, falsos cristos, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda de Jesus. Então será algo glorioso, algo majestoso, algo sobrenatural, e os seus anjos ajuntarão os escolhidos. Mas esse dia e essa hora ninguém sabe, exceto o Pai, nem Jesus sabe. Jesus disse isso, nem ele sabe, exceto o Pai. Então, se nem Jesus sabia, exceto Deus Pai, quanto mais uns e outros que ficam aí colocando dias e horas, né? Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. E como foi os dias de Noé, os dias de Ló? As pessoas estavam assim desapercebidas, casando, se dando em casamento, se divertindo, comendo, bebendo, trabalhando, ou seja, estavam totalmente desapercebidos. E então, por amor a nós, aos seus filhos, aos seus amigos, aos seus eleitos, aos seus escolhidos, o Senhor Jesus, ele conta 5 parábolas. 5 parábolas para que a gente possa vigiar a nossa vida cada dia como se fosse o dia da sua vinda, para a gente não baixar a guarda. E olha só que profundo amor o nosso Senhor teve conosco. Ele fala o seguinte: enquanto os filhos da ira, os filhos da perdição, os ímpios, eles se perdem no contexto do dia a dia, nas coisas do cotidiano, no trabalho, no estudo, no casamento, nos filhos e etc. Você não. Você que é meu filho, você vigia. Você vive a sua vida, mas vigilante. Ele conta a parábola do ladrão, ele conta a parábola do dono da casa dos seus servos, ele conta a parábola do mordomo fiel e prudente, ele conta a parábola das 10 virgens e ele conta a parábola dos talentos. Mostrando ali, ó, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vinha, ele vigiaria. Quem de nós aí, sabendo que o ladrão ia chegar às 2 da tarde, não estaria ali preparando a chegada do ladrão para não ser pego de surpresa, para que não fosse roubado, né? Então, ó, a gente tem 24 horas no dia. 8 horas, vamos supor que você passe dormindo. Uns dormem mais, outros menos. Mas as outras horas, o que você tem feito? Fica vigilante. Você vive a sua vida, mas vigilante. Ele conta a parábola do dono da casa e dos servos, porque ele diz que deu autoridade a cada servo e o seu trabalho para que quando ele volte não se encontre dormindo. Então, tá percebido, né? Ele conta a parábola do mordomo fiel e prudente,
porque ele fala que o servo sabe a vontade do seu senhor, então quando ele sabe, ele se apronta e faz conforme a sua vontade. Ele conta a parábola das 10 virgens, né, tendo ali o azeite na lâmpada, né, para que quando o noivo chegasse ali, pudesse entrar para as bodas, e conta a parábola dos talentos. Então a cada pessoa Deus deu os talentos e a gente não pode fugir desses talentos, né, colocando ali diante de Deus, né? Por exemplo, a pessoa que recebeu um talento, e a maioria de nós é essa, que recebe um talento, sabe o que a gente faz com esse um talento? A gente guarda, a gente enterra, né? A gente, por um monte de motivos, a gente não faz aquilo que Deus nos deu como talento nessa terra para fazer, né? E uma das coisas que eu posso dizer para você é esse áudio, né? O Senhor Deus deu essa habilidade do estudo e de colocar de uma maneira mais simples, mais didática, é um talento que o Senhor me deu, mas eu escondi, e por diversas razões. E hoje, se você está ouvindo esse áudio, você vai poder entender que eu estou obedecendo a Jesus. E eu tenho muita dificuldade. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho muita dificuldade na exposição. Mas por amor a Jesus, por amor à sua obra, por amor aos seus filhos, eu estou aqui, nesta manhã de terça-feira, gravando esse áudio sobre a terça-feira tão maravilhosa de Jesus, tão difícil, tão dolorosa, mas tão amorosa por nós. E ele fala também sobre a grande tribulação e fala sobre o juízo final. Então, olha quanta coisa o Senhor Jesus nos passou nessa terça-feira. Que nessa terça-feira você possa meditar na terça-feira de Jesus. Amém? Deus abençoe.